Cara, o que eu Pega mais uma cerveja. que eu fiquei assustado hoje é a discrepância desse Vasco da Gama. Porque aqui no Rio de Janeiro, o parâmetro para os clássicos sempre foi o Flamengo. Pelo menos na minha idade aqui, eu tenho quase 30 anos. Que é o rival de todo mundo, é o rival que sempre esteve bem, sempre teve grana. Então, assim, sempre o parâmetro foi o Flamengo. E o Botafogo, quem tá na live aí, quem deve, até os mais novos, deve lembrar que, honestamente, eu achava que o Botafogo ia cair pra Série D. O Botafogo ia falir. Ali 2019, 2020, eu achava que o Botafogo ia falir. Ia cair pra Série D, pra zerar dívida. Eu tinha isso pra mim, eu tinha esse pensamento. Em 2020, nós fomos rebaixados com 5 rodadas, pô. Eu achava que era o fim do Botafogo. Mas nem nessa época eu via o Botafogo ser tão humilhado quanto esse time aqui, ó, o Vasco da Gama foi hoje. Nem nessa época eu via tamanha diferença, tamanho massacre. É bom a gente lembrar que, eu não sei como, mas o Botafogo, apesar de suas dificuldades, perdia pro Flamengo, mas não perdia dessa diferença absurda, não. Nunca perdeu. Em 2019, quando o Flamengo foi o mega time deles, eles ganharam o Botafogo de 3-2, roubado. No Maracanã, ganharam roubado. Teve lance para expulsão, teve lance de pênalti do Rafinha em cima do Alex Santana, que o Rafael Claus não deu. Ganharam roubado. O Botafogo não entregava a vitória fácil como o Vasco tem entregado. O jogo de hoje é um marco, mas ano passado foi 4-1. Mando de campo do Vasco. 4-1, pô. Que isso, cara? Se pegar os últimos 2 jogos, 10-2. Se você pegar os jogos de mando de campo do Vasco. A diferença tá muito grande, tá muito absurda. Muito absurda. O Vasco hoje mandou o jogo de campo, o jogo no Maracanã. Imagina se manda em São Januário. Você imagina? Porque o Vasco, cara, o Vasco parou de ser respeitado, DJ. Mano, o Vasco tomou 4x0 do Botafogo lá? Tomou Caralho, 4x0 você do levantou Botafogo uma bola. passado. Meu irmão, se O o Vasco levou 2 goleadas nesse Brasileirão. E se eu não me engano, está na 7ª rodada. 6ª, não sei. Alguém pode me corrigir, por favor. Ele já levou goleada 2 com mando de campo. Sim, Criciúma. Porque Criciúma e Flamengo, o mando de campo era do Vasco. No Maracanã, os dois, pô. Não, São Januário contra o Criciúma. Isso. 4-0. Então, olha o que vai estar se tornando. E o que eu tô falando do Botafogo foi pré-SAF. Era o Botafogo SA, que estava sendo estudado. O Botafogo associativo ainda. O Vasco já virou SAF. Você não vê depois o Botafogo SAF tomar a goleada de nenhum clube no Brasil, pô. Não vê. Pelo contrário, o Botafogo goleia os rivais. Meteu 5-1 no Juventude. Todo ano o Botafogo dá uma sacolada no rival. O Vasco, até no Vasco SAF, tá assim, cara. Ó, o Vasco, se ele não acordar, se ele não tiver uma reformulação, ele vai cada vez mais se tornar um clube desrespeitado. A grande verdade é essa. O Noite de Copas vai vir aqui, galera. Você que acompanha o trabalho do Noite de Copas no Twitter. Terça-feira eles vão estar aqui. Eu vou até perguntar isso pra eles. Eu acho que é o time grande que mais toma goleada nos últimos 15 anos. Não, tomou de 4 pro Criciúma, pô. Então, o Vasco recorte dos últimos 15 anos. Eu acho que é o time grande mais desrespeitado, que toma mais goleada. Pô, mas vou te falar uma parada. Eu acho que o Vasco só perde pro Botafogo. Não, dos últimos 15 anos não. De goleada não. De goleada. Botafogo, Não, Botafogo estatística. também. Estatística, não. Hein, o que você falou é muita verdade, cara. Se essa goleada hoje se perpetua em São Cristóvão ali, eles quebravam o estádio inteiro. Inteiro, pô. Sim. Meu irmão, Inteiro. ninguém saía de lá. Os jogadores não iam sair, não. Essa hora lá. Do que, do Flamengo? Não, hoje, esse jogo hoje, sem sacanagem. Se tá rolando lá no. Não, se é o contrário. Se o Vasco ganha de 6x1, Não, o não, Flamengo não. quebrava tudo. Não, falando hoje. Não, tá no falando estádio do São Vasco. Januário. Se fosse São Januário... Fosse lá em São Januário tá. o jogo, o Flamengo metesse 6x1. Pô. Meu irmão, tá aí a reportagem da Globo agora, helicóptero tirando o jogador do Vasco lá de dentro lá de campo lá. Ele não saiu, não. Sem sacanagem, ninguém ia sair. Não saiu, Meu não. irmão, a torcida ia matar o time, ia matar todo mundo. meu Então, irmão. mas eu acho que o Flamengo, Duvido. o Flamengo não ganha de 6x1 no São Januário. Por quê? Ganhava, Botafogo Botafogo foi 3-0, pô. Mas porque o Aí Flamengo que não ganhava ganha. mesmo. Porque iria ficar aquele caldeirão. Mano, Querendo ou não. Não tem mais Iago, cabelo, tá, acabou. Caldeirão, Tá, acabou. É o que a gente tá falando aqui. Não tem mais, O Vasco acabou acabou. mais não, pô. Não, Ô, o Vasco perdeu, cara. 1x0, 2x1, acabou. É até o morreu? ponto que eu queria levantar. Eu penso pra mim que o Vasco hoje não impõe mais respeito a nenhum adversário. Mas Vocês acham eu isso também também? acho. Eu Não, sabe o que eu sinto, não. mano? Que o Vasco hoje, papo reto, qualquer clássico Eu concordo ou com jogo isso. importante, Não põe. Mas eu acho a torcida que. cara, eu acho que qualquer clássico É a ou mais jogo vibrante, importante, o Vasco, tá ligado? os jogadores do Vasco, eles entram tremendo. Tô falando sério. É. Eu O sinto, quê? sei lá, mano, eu tenho a impressão que qualquer clássico, principalmente contra o Flamengo, claro, mas qualquer clássico ou jogo grande, jogo importante, que o Vasco tem que ser decisivo, tipo a Batalha de Tu, o Vasco ficou até o final ali pra ganhar,
os jogadores entram com a perna tremendo, mano. Eu também acho. Pô, hoje, mano, você nota que os caras têm medo de jogar, pô, contra o concordo. Flamengo. Eles têm medo, pô. Vou te têm dar um medo. exemplo, cara. Ó, eu pra poder apostar com amigos hoje, pessoais e tal, eu tive que dar 2 gols de vantagem, cara, pra poder conseguir apostar, pô. Que isso? Ué. Caralho, ele Pra pessoa poder apostar comigo, eu tive que dar 2. Ó, te dou um empate. Não, é ruim. Não, se o Flamengo ganhar, então. Empata. Não. Se o Flamengo ganhar 2 de vantagem, eu ganho. Então pode. Então, assim, pra você ver o medo, que não é medo do Flamengo. Como é que você tá falando que São Januário é um caldeirão? Não, Não existe, acabou o tô caldeirão. falando- Acabou. Não, talvez seria menos pior Ah, do que no Maracanã. Porque hoje em dia, se for 50-50 com o Flamengo e qualquer outro time do Rio, não vai ser 50-50. Vai ser 70-30, 80-20. Entendeu? E, Igual, e- Flamengo e Botafogo, o Flamengo perdeu de 2-0, foi 11 horas da manhã. Eu tava lá e vi. O Botafogo, quando fiz 1-0, eu mesmo falei com os moleques, falei assim, vai ser foda de empatar o jogo. Porque o time do Botafogo é técnico, travou o jogo e ficou só no contra-ataque. Com o Luiz Henrique de um lado e do outro, acho que não sei se era o Romero. Júnior Santos, deve ser o Júnior Santos. Júnior Santos. E assim, tava sendo um centroavante. Não sei se era acho que o Tiquinho não jogou, não. O Tiquinho não jogou, não. Nesse jogo, contra o Flamengo. Não, foi na semana que ele machucou. Enfim, o Luiz Henrique fez o primeiro gol o Savarino do segundo. escanteio. E o Savarino no contra-ataque. E foi o que eu falei. Falei pra minha namorada, eu falei assim, ó. No contra-ataque, o Botafogo, a tendência é fazer o segundo gol. Porque o Flamengo é igual um maluco e o time do Botafogo já tem uma técnica. E hoje, quando o Vasco fez o primeiro gol, eu falei, Mateuzinho, vai cantando aí, vai vibrando, pô. Ia ser 3-0, que a minha dica, vai ser 3-1. Porque o time do Vasco é ridículo, cara. O time do Vasco não tem padrão de jogo. O time do Vasco é desorganizado. O time do Vasco tava estreando um treinador que mudou tudo. Por quê? O time tava jogando num sistema e mudou o sistema. Colocou 3 zagueiros. Então, assim, para um clássico, para poder mudar um estilo de jogo, sendo que o time já não tá grandes coisas, pra mim é suicídio, pô. Contra o Flamengo que Mas tem o técnico- Pedro, Rascaeta, Cebolinha endiabrado de um lado. Pô, Eu acho loucura. O Sampaoli do Botafogo lá também mudou totalmente o esquema na estreia também. Sampaoli. É, esse técnico falou que é um Sampaoli lá de Portugal. E sabe Ele muda totalmente o esquema Sabe também. que pô. É isso que eu te falei, pô. Sabe o que vai Foi isso que acontecer? eu falei, exatamente o que eu falei agora. Quem é botafoguense na live vai. O Lucas pode discordar aqui ou não. Mas o Botafogo, naquelas finais de 2006 ali, contra o Flamengo, foi trivice, Uhum. o Botafogo ia bastante em peso, a torcida. Você lembra que na época era meio a meio dividido, o Botafogo conseguia encher. Depois, em 2013, quando o Botafogo Vou dar uma galinha pra esquentar aqui. toma uma coça do Flamengo, Botafogo. do Seedorf, Aham. a torcida do Botafogo já não estava indo no mesmo número que ia naquelas finais. Por quê? Porque a torcida é Não, pequena. não é pequena, a torcida do Botafogo é grande. É. E, inclusive, canta muito mais que a do Flamengo. É verdade. Mas Continua. Mas essa É. derrota afastou o torcedor. Afastou pra caramba, é verdade. Essa, o Botafogo tá começando a voltar. Agora é Acredita 90, agora, 10%, né? É. Mas assim, afastou muito os jogos do Botafogo contra o Flamengo. Isso é verdade, pô. Isso é mais pura verdade. Teve o jogo no Newton Santos que tinha relato no Twitter da galera do Flamengo falando que ia comprar ingresso do Botafogo. Vai acontecer a mesma coisa com o Vasco. Hoje, deu 62 mil pagantes. Você pode ter certeza, no retorno, você não vai ter um número bem inferior do que deveria ter de torcedor vascaíno Com certeza. contra o Flamengo. Os caras vão começar a se assustar e não vai mais em É. clássico, pô. Não vai. A Não, verdade é essa. Não vai, irmão, não vai. A Pô, torcida do Vasco é a única que peita a torcida do Flamengo. mentira, não torcida vai. do Botafogo. Não que- vai. Mostra aí. Porradaria. Mostra minha cara aí, ó. Não vai. A torcida do Botafogo é a Não vai. única. A torcida do Vasco é a única que peita a torcida do Flamengo. A torcida do Botafogo é a torcida bundona e a torcida do Fluminense é a torcida bundona. Não vai. Tá Torcida- bom, nesse moleque. Não vai. A torcida do Vasco é a única Não que vai. peita a torcida do Flamengo. A torcida do Flamengo, do Vasco, É a única que iguala. É a única que iguala. Eu não vou botar falando. Eu odeio o Vasco. Eu odeio o Vasco. América botar, enfrentar o Flamengo, Odeio. a torcida da Eu tô América falando, mais que a do odeio. Flamengo. em número de torcedor. Torcedor do Vasco vai começar. Ó, tu vê, hoje de novo, teve o tal do abandono no intervalo e vai continuar. É. Papo Porque o reto. torcedor não vai, não vai. Ah, Não ô, vai. ô, Sérgio, Eu vou falar uma parada. Agora, falando sobre questão de torcida do Vasco, esse moleque tava aqui no 2x0, gente. Tomou lá no cu. Saiu de lá. Ele Saiu de me lá. trava que eu dou. Ficou uma Sai semana falar sem que poder não, estudar. Saiu de lá no 2x0. Ficou 3 dias. Não, meu podcast Ficou não é. 3 dias lá no Quinta Dó, todo arrebentado, com um hematoma.
a mulher dele, a Giovana, botando um supositório no cozinho dele, que o Botafogo empurrou tudo. Ah, ele tem ódio do Botafogo mesmo, isso é normal, pô. Tem. É normal ele ficar com esse ódio aí. Encantar, Me filma aqui, quem pô. fazer festa, Mostra eu já aqui. falei. A torcida do Botafogo, qualquer uma, até do Fluminense, igual a do Flamengo. Mas em número de torcedor, a torcida do Vasco vai diminuir contra o Flamengo, porque toma muita coça. Vou falar uma verdade. Se o Vasco hoje desce pra Série B, que é o que tá aparecendo, ano que vem não tem mais torcedor do Vasco, não. Não tem mais Não, a gente torcida. já avisou isso aqui. Não tem, não. Os caras Não quase tem, me mataram, acabou. tá? Os caras me Acabou. mataram no corte. Pô, mas é quando eu falei verdade, cara. Eu falei que o Vasco ia abandonar esse abriu ano, um buraco. O torcida. Flamengo abriu um buraco ali. O Flamengo que fez com o Vasco agora, meu irmão, desestruturou diretoria, desestruturou tudo. De repente, de alguma forma, se tiver alguma organizada, chegar lá e cobrar, pra poder botar nos trilhos lá o que tá acontecendo lá dentro, saber o que tá acontecendo, de repente pode ser também a virada de chave também. Porém, o Flamengo, meu irmão, botou um gigante na cabeça dos caras lá. Alugou um triplex na diretoria, no ambiente. Cara, eu quero ver amanhã, na reapresentação do Vasco, os caras. Eu acho que é a única Não, coisa. amanhã com certeza vai ter Diálogo e tal. Cara, o único- manifestação lá em frente. o único- Será? o único- Pô, será que a torcida Vai vai não, conseguir- vai não, vai não, Vai, 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 vai. Vai não, vai não. O único será que nós- combustível, Não o vai o único, cacete. Pô, o vagabundo vai Oi? começar a quebrar o o... único combustível hoje do Vasco é esse treinador novo, deles querer metodologia. Só que o cara já entra mudando tudo e torcedor já pedindo a cabeça do cara. Eu acho que a única mesma coisa que eles estão acreditando é esse treinador novo aí pra poder mudar alguma Ó, coisa.